Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiríssimo vídeo na semana 1 do volume 3, ok? Eu sou o professor Gabriel e vou ajudar vocês com a resolução das atividades do PET da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Tema da aula de hoje: Ideologia Política e Movimentos Sociais. Antes de começar, porém, pessoal, eu peço para que vocês deem uma olhada aqui nas nossas redes sociais do nosso canal Escola Online. Nós temos aí conteúdos das mais diversas áreas, com resoluções de exercícios e explicações de conteúdos que podem interessar vocês. Então, pessoal, para poder dar aquele auxílio para a gente, aquela motivação a mais, se inscreve no canal. Ativa as notificações para saber quais são as novidades, segue a gente nas redes sociais e no final desse vídeo, se você quiser dar um biscoito para o professor Gabriel, dá aquela curtidinha e aquele comentáriozinho. Estou aqui disposto e disponível para solucionar suas dúvidas, ok? Então, vamos lá! Pessoal, vamos lá então. Vocês têm no material de vocês um total de 4 atividades, 4 questões, certo? A minha função aqui vai ser tentar ajudá-los na resolução dessas atividades e ajudá-los também com os conteúdos relativos a essas atividades. Mas olha só, eu preciso falar para vocês também de um fato muito importante. O material que vocês têm em mãos é um material que foi desenvolvido com explicações muito interessantes a respeito de conceitos políticos. Muitos desses conceitos, pessoal, estão vivos até hoje, em forma aí de ideologias, de formas de ver a política, em forma também das várias e diferentes influências nos movimentos sociais e no nosso cotidiano. Então, a minha aulinha de resolução de atividades não substitui a leitura e o teu estudo próprio desse material, ok? Não deixem de fazer isso antes de ver o nosso videozinho para poder sanar suas dúvidas, ok? Então vamos lá. Atividade 1, pessoal. Anarquismo. Anarquismo é uma corrente de pensamento com variadas expressões no pensamento filosófico e político. Os anarquistas têm em comum a defesa da liberdade pessoal, da participação direta dos cidadãos em todos os assuntos políticos e a recusa às diferentes formas de autoridade de governo. São contrários à representação política e à delegação de poder. Então, por enquanto, a gente tem uma explicação sobre uma corrente importantíssima dentro da política ali, que se manifestou em sindicatos, que se manifestou ali em discussões e debates políticos no século XIX, XX e até hoje também, ok? Os pontos principais, conforme o texto, do anarquismo têm a ver com a liberdade pessoal. O anarquismo defende uma participação direta das pessoas nas decisões políticas, nos assuntos. Certo? Então, não aceitando, portanto, que exista um representante do seu direito, do seu poder. Certo? Ao invés de um deputado, ao invés de um vereador, um anarquista defende a própria participação de você mesmo, representando você, os seus interesses e os interesses coletivos nos debates políticos. Portanto, é por isso que fala-se aqui que os anarquistas recusam as diferentes formas de autoridade e governo. Entende-se que, continuando o texto, entendem que a ordem social não requer a existência de governo, então anarquistas são anti-governo. Há um segundo sentido do termo comum na linguagem popular, em que anarquista significa ser apoiador da desordem e do caos. Então esse texto foi tirado do Dicionário de Filosofia Política.
ok? Apresentando um conceito geral dessa corrente de pensamento anarquista e também, né, o sentido popular dessa coisa ali de anarquista ser apoiador da desordem e do caos. Então são sentidos contraditórios. O primeiro realmente, né, quer dizer a palavra anarquismo dentro do pensamento filosófico político, e a segunda é o jeito que as pessoas, né, em geral, definem essa palavra. Ok? Então, o texto quer o quê? A questão quer o quê? Considerando o primeiro sentido. Então é para tu ignorar esse finzinho aqui, ok? Considerando o primeiro sentido próprio do pensamento filosófico e político, assinale a alternativa condizente com a visão anarquista. E aí, pessoal? Considerando essa coisa de negação de autoridade, de participação direta nas decisões, qual das alternativas tem mais a ver com anarquismo? Letra A. Voto universal e eleições para todos os cargos governamentais? Não. O anarquista, em geral, é contra a existência de governo e deseja participação direta. Não ter cargo governamental representante, mas você mesmo ir lá e representar as suas vontades. Ok? Então a letra A está fora. Letra B. Cooperativas e sindicatos de trabalhadores? Esse tem mais a ver, hein, pessoal? Por quê? O que são cooperativas? São tipo assim, vamos dizer assim, numa escola cooperativa, ao invés de você ter o dono da escola que contrata os professores, os próprios professores seriam os donos da escola, compartilhando ali nas discussões as decisões sobre o futuro da escola e também compartilhando os rendimentos, o lucro gerado ali, se a escola fosse particular. Certo? Deu para entender? E o que seriam sindicatos de trabalhadores? Seriam uniões, né, desses trabalhadores para a discussão das situações, dos problemas daquela classe e dos problemas gerais enfrentados pela sociedade. Um sindicato, né, por ideal, é uma reunião igualitária de trabalhadores que devem se reunir para decidir sobre as questões próprias ali da sua classe. Eu acho que a letra B tem mais sentido. Mas vamos ver as outras por desencargo de consciência. Pode ser? Letra C. Organização terrorista anticapitalista militarizada e hierarquizada tipo Al-Qaeda? Nada disso no texto, pessoal. E a letra C também não tem nada a ver com anarquismo. Ok? Letra D. Parlamentos livres. Deputados, senadores ou vereadores? Não mesmo. Letra E. Democracia representativa? Também não. Então a letra D, a letra E e a letra A estão falando em geral de tipo assim, representante político. E o anarquista, não. Ele quer participação direta. A única alternativa que tem a ver com isso, letra B. Ok? Atividade 2, pessoal. Muito interessante. É uma atividade adaptada do processo de avaliação seriada da Universidade Estadual de Minas Gerais, de Maringá, Universidade Estadual de Maringá, de 2015, ok? Então vamos dar uma olhadinha na pergunta e aí depois vamos ao texto, ok? Levando em consideração o conteúdo do trecho citado e o contexto em que a música foi elaborada, é correto afirmar que... Então vamos ler. Valéria Pilão informa que, por ocasião da Copa do Mundo de 1970, durante a ditadura militar no Brasil, Miguel Gustavo compôs a canção Pra Frente Brasil, que incitava a música. Vamos lá. 90 milhões em ação. Pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos. Pra frente Brasil, salve a seleção. Então, pessoal, a pergunta diz: relacione o conteúdo do trecho e o contexto.
certo? Com base nisso, vê as alternativas. Qual que é o conteúdo do texto? Bom, 90 milhões em ação seriam os brasileiros, certo? Que na época somavam ali 90 milhões de pessoas na população. Pra frente Brasil do meu coração. Bom, a música é para a Copa do Mundo de 70, mas esse Pra frente Brasil tem a ver com um sentido maior, né? Não só para frente seleção do Brasil, mas também para frente nação brasileira. Todos juntos vamos para frente Brasil, salve a seleção. Então você está sentindo um pouco de junção ali entre seleção indo para frente e o Brasil em si indo para frente? Está sentindo um pouco de nacionalismo também? Um pouco de Brasil acima? Pois é. Qual alternativa ou quais alternativas resumem bem isso? Vamos lá. Letra A. O compositor, com suas palavras, dá a entender um descontentamento com o regime político? E aí, o compositor está falando mal do sistema político, da ditadura militar? Não, não mesmo. Então a A está fora. Letra B. A canção dirige-se à população brasileira, 90 milhões, estimulando sentimentos de grandiosidade nacionalista. Pra frente, Brasil, todos juntos? Faz sentido, né? Vamos para a letra C. A letra cria uma identificação entre o Brasil, a nação, e a seleção brasileira, como se a vitória dessa significasse o avanço daquela. Faz sentido? Faz. Letra D, pessoal. O compositor busca estimular os sentimentos críticos dos jogadores e da comissão técnica em relação ao momento político? Então tá ali tentando estimular a crítica à ditadura? Tá fora, letra D. E a letra E? A letra, apesar de tratar de futebol, tema pelo qual o brasileiro é apaixonado, fala do assunto de modo imparcial e sereno? Não, de forma alguma, fala com paixão, né? Então, pessoal, nós ficamos com a letra B e com a letra C. Qual seria, portanto, correto afirmar? C, B? Bom, pessoal, as duas. Tanto a letra C quanto a letra B estão corretíssimas, ok? Não precisa ter medo, pode marcar as duas, até porque o próprio gabarito da UEM, eu fui atrás, porque eu também fiquei com essa insegurança, é muito difícil ver uma questão com duas alternativas corretas, mas o próprio gabarito, publicado pela Universidade Estadual de Maringá, afirma que essa e essa são corretas, ok? Atividade 3, pessoal. Vamos lá. Enem. A definição de colonização, estou lendo aqui embaixo primeiro, tá, pessoal? A definição de colonização apresentada no texto tinha a função ideológica de... Então o texto vai falar de alguma definição de colonização. Olha lá em cima. Enem 2015. Colonizar, afirmava em 1912 um eminente jurista, é relacionar-se com os países novos para tirar benefícios dos recursos de qualquer natureza desses países, aproveitá-los no interesse nacional e, ao mesmo tempo, levar as populações primitivas às vantagens da cultura intelectual, social, científica, moral, artística, literária, comercial e industrial. O apanágio das raças superiores. A colonização é, pois, um estabelecimento fundado em país novo por uma raça de civilização avançada para realizar o duplo fim que acabamos de indicar. Que duplo fim? Explorar os recursos da natureza e educar o povo colonizado. Então, pessoal, a perspectiva desse jurista é uma perspectiva muito problemática. Porque, para começar, ela dá a entender o seguinte, dá a entender
que existem povos civilizados e povos não civilizados, né? Dá a entender também que a violência da colonização é justificada, né? A derrota, a morte das pessoas, o processo de aculturação, que é você tirar a cultura de um determinado povo, é justificada, portanto, né? Afinal de contas, você está educando, trazendo civilização, moral, literatura para aquele povo. Então é uma definição extremamente problemática a desse jurista de 1912, ok? Então, dentro dessa definição, existe uma ideologia favorável à colonização. A colonização gera riqueza para quem coloniza e gera civilização para quem é colonizado, né? Complicado isso, mas vamos ver aí qual alternativa melhor resume o que o texto diz. Então, ó, a definição de colonização apresentada no texto tinha função ideológica de a. Dissimular a prática da exploração mediante a ideia de civilização. B. Compensar o saque das riquezas mediante a educação formal dos colonos. Formar uma identidade colonial mediante a recuperação da ancestralidade. Reparar o atraso da colônia mediante a incorporação dos hábitos da metrópole. Promover a elevação cultural da colônia mediante incorporação de tradições metropolitanas. Então, pessoal, o que eu entendo que essa questão está tentando fazer é te provocar a ter esse senso crítico que eu tentei mostrar para vocês, certo? O que, pelo visto, esse jurista está querendo e o que o avaliador deseja de você é que você perceba que o jurista está naturalizando a exploração das pessoas, né? Por conta ali dessa definição de civilização, né? Então, dando a entender, portanto, que é justificável explorar porque existem povos civilizados e não civilizados. E a melhor coisa para os povos não civilizados é se civilizar. Por isso, eu concordo aqui com a letra A. Ok? Atividade 4, pessoal. Vamos lá. Desiste não. Com base no texto e nos conhecimentos sobre ideologia, é correto afirmar. Vamos lá então, pessoal. Ideologia, para quem não sabe, é um conceito bastante complexo, mas que tem a ver com um conjunto de ideias, né, um conjunto de valores que envolvem ali construções a respeito de economia, política, filosofia sobre um determinado tema, ok? Segundo, por exemplo, a ideologia capitalista, a competição entre comerciantes é um ponto positivo, porque na competição entre comerciantes, o melhor produto acaba prevalecendo, o menor preço, por exemplo, acaba sendo oferecido. Então, ideologia significa um conjunto de valores e ideias de uma determinada corrente, ok? Uma forma de enxergar o mundo seria uma ideologia. Então vamos ver acima, pessoal, com base no texto. O que o texto está falando sobre ideologia? Uma grande marca acrescenta um maior sentido de propósito à experiência, seja o desafio de dar o melhor de si nos esportes e nos exercícios físicos, ou a afirmação de que a xícara de café que você bebe realmente importa. Então a ideologia que está tratando aqui tem a ver com a ideologia ligada ao capitalismo, né? Mas as marcas também, que estão tentando vender produtos e experiências para as pessoas que estão comprando naquela marca, ok? Segundo o velho paradigma, segue a leitura.
Tudo que o marketing vendia era um produto. Mas, de acordo com o novo modelo, o produto é secundário ao verdadeiro produto, a marca. E a venda de uma marca adquire um componente adicional, que só pode ser descrito como espiritual. O que o texto está dizendo é o seguinte, pessoal, por enquanto. Atualmente, as marcas não estão preocupadas só na venda, né, na disseminação daquele produto em si, mas elas estão preocupadas em disseminar um determinado conjunto de ideias relativos à marca. O que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, se antes nos anúncios publicitários falava-se sobre a qualidade de um tênis, dizendo como ele é confortável, como ele absorve bem o impacto, hoje em dia as grandes marcas estão mais preocupadas em vender, por exemplo, uma atitude ligada àquela marca. Né? Então, Adidas enquanto a marca moderna e esportiva. Nike enquanto a marca ali de competidores. Vocês já viram aquelas propagandas, pessoal, que não apenas mostram um produto, mas mostram um modo de vida? Então, por exemplo, uma propaganda de um carro esportivo da Volkswagen não está mostrando só o aro do carro da Volkswagen ou o design, mas está mostrando uma pessoa de sucesso, associando essa pessoa de sucesso à marca. Como quem diz o seguinte, pessoas de sucesso compram esse produto. Você quer ser uma pessoa de sucesso? Então compra esse nosso produto. Então as marcas elas estão investindo não só em publicidade para mostrar para o público consumidor as vantagens de um produto, mas elas estão tentando mais do que isso, vender as vantagens da marca, para te fazer utilizar aquela marca com orgulho no seu peito. Entende? Porque você tem orgulho de usar aquele risquinho aqui da Nike, certo? Por quê? Porque o risquinho da Nike é associado a uma ideia que você deseja para você mesmo. Parece viagem, mas tenta observar no seu cotidiano. Tenta observar a publicidade das pessoas ali, publicidade das marcas, perdão, e como as pessoas se vestem e associam os seus produtos a uma determinada atitude ou a um tipo de vida determinado. E aí você vai ver como isso faz sentido. Bom, vamos seguir. O efeito desse processo pode ser observado, olha aí um exemplo, na fala de um empresário da internet, comentando a sua decisão de tatuar o logo da Nike no seu umbigo. Acordo toda manhã, pulo pro chuveiro, olho pro símbolo e ele me sacode pro dia. É para me lembrar a cada dia como tenho de agir. Isso é just do it. Para quem não sabe, num período passado, havia esse lema, né, esse slogan da Nike, Just Do It, que significa vai lá e faz, entende? Então o cara decidiu tatuar a marquinha da Nike no umbigo dele para todo dia ele acordar, ver a marca e associar a marca a um modo de viver. Pelo visto, um modo de viver mais assim, né, que vai sacudir ele, que vai demonstrar para ele a necessidade de fazer o dia dele mexer, de fazer o que ele precisa fazer. Então, olha como que a Nike conseguiu colocar na cabeça desse indivíduo um símbolo da marca associado a uma forma de se viver e agir no mundo. Estão vendo o exemplo do que eu falei? Então tá bom. Com base no texto e nos conhecimentos sobre ideologia, é correto afirmar. Vamos lá. Letra A. A atual tendência do capitalismo globalizado é produzir marcas que estimulam a conscientização em detrimento dos processos de alienação. Então as marcas estão tentando te fazer perceber as desigualdades, os grandes problemas da sociedade? Não, não mesmo. Então a A está fora.
Letra B. O capitalismo globalizado, ao tornar o ser humano desideologizado, aproximou-se dos ideais marxistas? Não, não. Pelo contrário, pessoal. Na perspectiva do texto e nas nossas observações, o que as marcas estão fazendo é construir uma ideologia, construir uma narrativa de vida associada àquela marca. Entende? Da mesma forma que a Nike conseguiu construir uma ideologia de atitude, né, associada à sua marca, as outras marcas também fazem isso de uma forma ou de outra, né, construindo ideologias que capturam a atenção e o dinheiro das pessoas. Então, letra B está fora também. Letra C. Graças às marcas e à influência da mídia em sua atuação educativa, pessoas se tornaram menos sujeitas ao consumo? Claro que não, né, pessoal? O consumismo é um problema na sociedade atual. Então, a letra C está fora mesmo. Letra D. O trabalho ideológico em torno das marcas solucionou as crises vividas desde a década de 70 pelo capital oligopólico? Não, claro que não. Com certeza não, pessoal. Até porque, para dar um exemplo, né, desde a década de 70, a impressão que se tem é que as marcas, algumas delas pelo menos, estão se tornando mais e mais e mais fortes. Né? Pensa, por exemplo, a Amazon, como é uma marca que se tornou quase que um oligopólio, ali, um monopólio do comércio internacional. Né? A impressão é que se está concentrando mais, menos empresas que existem. Certo? Então a letra D está fora. Sobra a letra E. Por meio da ideologia associada à mundialização do capital, ampliou-se o fetichismo das mercadorias, ou seja, uma mercadoria, né, que está associada a uma ideia, certo? Uma ideia de vida própria, que é tipo isso, né? Tu vê a marca da Nike, associa ela a uma vida de atitude, como fez o empresário. Isso é fetichismo também, um exemplo. O qual se refere à resposta social às marcas. Então, concordo sim com a letra E, pessoal. Na minha perspectiva, a letra E é a que melhor representa o texto e o que o texto está tentando te provocar sobre ideologia. Joia? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado dessa aula. Se vocês gostarem, deixem um like, por favor, se inscrevam no canal, façam um comentário aí, porque eu adoro ler, vocês sabem. Ok? Então, até mais e bons estudos, galera. Um abraço.